Aí vocês estão vendo a aula do terceiro C. A semana de vocês, né, que vocês têm acesso aí, inclusive. Nessa semana, pessoal, as semanas que eu contei para nota começaram no dia 6/7 e terminaram no dia 14 ao dia 18, tá? Vão terminar, desculpa, terminaram do dia 31 ao dia 4. O dia 18, o dia 14 e o dia 21 são notas que eu só corrijo na semana que vem, só. Então, o que nós vamos estudar hoje? Qual que é o nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo com a aula de hoje? Hoje nós devemos estudar a parte de isômeros, de isomeria, né? Que é uma parte bastante relevante, bastante interessante aí para a nossa aula, porque nós vamos estudar um caso onde as moléculas químicas elas são extremamente semelhantes, mas vão existir diferenças cruciais entre elas. E a gente vai aprender a diferenciar essas questões aí dentro das moléculas. Então vamos lá, a rotina da semana. Dentro da nossa rotina, nós teremos aí um material de estudo, que sempre está aqui, ó, na nossa página, tá? Vocês podem acessar via link. E temos também o Saiba Mais, materialzinho adicional aí. Alguém mandou mensagem? Deixa eu ver. Michele, tá escrevendo bem hoje. Isomeria pelo nublar meu dia. Não vai nublar nada, não. Você vai ver que vai ser assim, vai até sair o sol hoje, depois que você entender isomeria. Fica tranquila. E o nosso questionário, lógico, né? O questionário de sempre, 2 questõezinhas. A diferença é que agora os questionários eu vou colocar eles não valendo de 0 a 10, eu vou colocar eles valendo no máximo 2 pontos, e depois no final da etapa eu seleciono os questionários com mais finalização e contabilizo aí as notas a partir daí, tá bom? As notas da etapa, pessoal, elas são de 0 a 10 por participação, por entrega de atividade. Então, se você entregou todas as atividades, conceito 10. Se você entregou só uma atividade, conceito 1,6. Se você entregou 5 atividades, conceito 8,4, se eu não me engano. E assim por diante. Então, você tem aí conceito de entrega, não de nota pura que você tirou na atividade. Tá? Muitas pessoas entregaram e isso foi bem positivo para avaliar aí o processo como um todo. Então, na nossa unidade de hoje, nós estudamos a parte de isomeria. Baixar como? Baixar uma cópia. Let's dig bora. Ai, ai. Unidade 3. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, ó, na parte de isomeria, nós vamos estudar uma coisa bastante curiosa, uma propriedade das moléculas orgânicas que acontece com frequência, que é baseado no seguinte. Vou fazer um desafio pequeno para vocês, tá? Bastante simples. Montem uma molécula orgânica com a forma C3H6O. Tentem montar uma molécula orgânica, nem que seja de cabeça, uma molécula orgânica com essa fórmula molecular. E aí a pergunta é, qual molécula você vai formar? Quem é esse Pokémon? Você pode imaginar aí alguns casos aí de moléculas. Então, quais são as moléculas que você pode acabar formando nesse processo? Eu, pelo menos, né? Lógico.
Como eu preparei a aula, eu já tenho elas prontas aqui na minha cabeça. Eu tenho pelo menos, né, duas moléculas que você pode formar. Você vai ver isso, né, quando você atualizar a sua atividade, você vai ver que você tem duas possibilidades diferentes. Por quê? Olha para as moléculas que são formadas ali dentro, aqui no Pikachu. Eu tenho 3 carbonos, do jeito que eu deveria ter. Eu tenho 6 hidrogênios, que nem a minha estrutura, e um oxigênio. Então, a primeira possibilidade que você montou foi a possibilidade da cetona. A cetona é a molécula de C3H6O. Só que existe outra possibilidade. Um exemplo, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, 3 carbonos e um oxigênio também. Esse aqui já é o propanal, que é aquela molécula, um aldeído nesse caso, também com 3 carbonos. Né? Então, olha só, eu tenho duas moléculas e as duas são iguais na sua fórmula estrutural, na sua fórmula molecular, perdão, mas as fórmulas estruturais delas são diferentes. Existiam outras possibilidades? Vamos ver, ó. Daria para você fazer assim? Quatro. Poderia ser, se eu colocasse outra dupla aqui. Outra dupla OH. Não, mas aí perderia hidrogênio, então não teria. Essas seriam as duas possibilidades, pessoal. Você pode tentar fazer aí. Se você encontrar uma outra possibilidade, me avisa, tá? Mas dentro da minha cabeça, pelo menos, o que eu me lembro são essas possibilidades, CH3H6O, são cetona ou propanal. São as duas moléculas que são formadas. Então, o que é a isomeria? Isomeria, pessoal, é um fenômeno onde a gente observa que moléculas possuem a mesma quantidade de átomos, ou seja, a mesma fórmula molecular, mas quando você observa a estrutura dela ou a função química dela, elas são diferentes e elas têm propriedades diferentes por causa disso. Ao longo do conteúdo de isomeria, que eu acredito que vai durar essa semana e a próxima, nós vamos estudar 3 tipos de funções. As funções constitucionais, que são as isomerias planas, e depois nós estudamos a geométrica e a óptica, que são 2 tipos bastante particulares de isomeria que nós vamos estudar, tá? A isomeria constitucional, a isomeria plana, ela é tranquila desde que você tenha compreendido os conteúdos que a gente viu até o momento. Quais conteúdos? O que é uma cadeia carbônica? Quais são as funções químicas que a gente conhece? Quais são os radicais da minha cadeia ou como diferenciar uma cadeia da outra? Essas coisas a gente já viu já ao longo da nossa etapa, da nossa segunda etapa, e agora a gente vai dar continuidade para esse conteúdo, não continuidade, mas a gente vai utilizar esse conteúdo dentro do que a gente vai aprender agora, que é a questão de isomeria, tá? Então, dentro da isomeria constitucional, eu vou ter uma isomeria que vai se basear na fórmula estrutural plana da molécula. O que é fórmula estrutural plana? É quando você pega que nem aquela molécula de C3H6O e transforma ela na molécula de cetona, C, C e C, H3, H3, dupla O. Isso aqui é a fórmula estrutural plana da minha molécula, tá? E aí a gente vai aprender que dentro das isomerias nós podemos comparar essa molécula com a outra molécula que é a de aldeído, e vamos comparar essas moléculas para descobrir que elas são isômeros, que elas são parecidas e que existe ali uma necessidade, na verdade, né, de apontar essa isomeria dela, tá? Quais são os tipos de isomeria constitucional que nós vamos estudar? A isomeria de posição, a de cadeia e a de função.
que são simples, porque aqui você precisa se basear no nome. Foco no nome delas. A isomeria de posição é quando a minha molécula tem uma posição diferente da outra quando eu comparo. A de cadeia é quando as cadeias são diferentes e a de função quando as funções são diferentes. É literalmente ir pelo nome. E também tem os casos particulares, os casos especiais, que são a metameria e a tautomeria, que aí já são casos particulares, que nós vamos abordar aqui rapidamente também, só para explicar o que elas são exatamente, tá? Então, a primeira isomeria é a isomeria de posição. Nessa isomeria de posição, eu tenho isômeros que pertencem a uma mesma função química. Ou seja, a função química, se é um álcool antes, continua sendo álcool depois. Tudo continua igualzinho. Mas a diferença deles é na posição da ramificação, ou na posição do grupo funcional, ou ainda na posição de uma insaturação. Então, você observa que as moléculas são muito parecidas. Elas são praticamente a mesma coisa, ó. Mesma função e mesma cadeia carbônica. Só que a posição da ligação é diferente, um pouquinho diferente. Olha, por exemplo, aqui eu tenho um aleto orgânico, que é aquela molécula que tem o cloro, o flúor, etc., ligado nela. O aleto orgânico é uma molécula onde você consegue observar dentro dela, a isomeria dessa molécula, na verdade, né? Você consegue observar dentro dela, ó, que entre o 1-cloropropano e o 2-cloropropano, a diferença grande dele é a posição do cloro. Ó. O cloro saiu do carbono 1 e foi para o carbono 2 no 2-cloropropano. Então, na disposição, você consegue observar essa alteração. O posicionamento da molécula fica bem diferente. O mesmo vale para o pentino nos dois casos ali. Ó. No primeiro aqui, você tem C5H8, você montou as duas moléculas. No primeiro caso de pentino, você tem o pent-1-ino, que é quando a ligação tripla do pentino está no carbono 1. O primeiro carbono já tem a tripla. No segundo caso, o pent-2-ino, é porque a tripla ligação já está no carbono 2 da minha molécula. Então, como ela está no carbono 2, eu só mudei a posição da insaturação. Consequentemente, eu tenho aqui uma isomeria de posição. Quando você for fazer um exercício, o que você vai ter que identificar? Você vai identificar quais são os isômeros, quem são os isômeros e qual que é o tipo de isomeria que está acontecendo, tá? Então, você precisa saber diferenciar uma isomeria de posição de uma isomeria de função para conseguir identificar cada uma delas, mas não é difícil de fazer. Por que não? Ó? Porque, por exemplo, isomeria de cadeia. Eu tenho isômeros de uma mesma função química, então, são dois álcoois, são dois hidrocarbonetos, são dois ácidos carboxílicos. Só que a diferença entre um e outro é que a cadeia carbônica ficou diferente. Teve uma diferença na cadeia carbônica que permite me dizer que as moléculas têm a mesma fórmula molecular, mas elas são essencialmente diferentes em suas cadeias. Por exemplo, ó, eu tenho aqui C4H10. O C4H10 eu posso escrever ele como butano, ó, C4, 3 hidrogênios, com 4 hidrogênios no meio, dá 10 hidrogênios. Ou eu posso ter a molécula com 4 carbonos e 10 hidrogênios escrita como metilpropano. Olha só, eles são a mesma função química, a função se manteve. Qual que é a diferença de um para o outro? A cadeia carbônica mudou muito. Na primeira cadeia, eu tenho uma cadeia de 4 carbonos e totalmente linear. Na segunda cadeia carbônica, eu tenho uma cadeia só de 3 carbonos e uma ramificação. Então, quando tem essa percepção de que minha cadeia foi alterada, que eu mudei a cadeia de uma molécula para outra, eu tenho uma isomeria chamada de isomeria de cadeia. Já na molécula de baixo, eu tenho 2 hidrocarbonetos com fórmula C5H10. Qual que é a diferença deles? Ó, a cadeia do primeiro, primeiro que ela tem uma insaturaçãozinha aqui, só que a cadeia dela também é totalmente linear. Na segunda molécula, aqui no caso, tá, seria o pent-1-eno. O nome cortou aqui na hora que eu coloquei o quadro da imagem.
e o ciclopentano. Veja bem, moléculas com a mesma função orgânica, com a mesma quantidade de carbonos e de hidrogênios, só que a cadeia deles é diferente, uma é aberta e a outra é fechada. Então, a diferenciação na cadeia me dá uma isomeria de cadeia. Por mais que isso pareça óbvio de se falar, na hora de fazer o exercício, às vezes pode acabar dando uma confusãozinha ali, tá? Então, é importante que vocês lembrem disso, ó. A isomeria de cadeia tem a mesma função, ó. A função química se mantém. A cadeia é alterada de alguma forma. E, por fim, nós temos a isomeria do tipo funcional, ou seja, a isomeria de função. Nessa isomeria, eu tenho classes funcionais diferentes. Então, o que acontece? Ó, é o caso do C2H6O. Nesse caso específico, só um instante, pessoal. Nesse caso específico, nós teríamos aqui ó, o etanol, C2H6O, e também o éter metílico, que é o CH3OCH3. Percebam, as moléculas têm a mesma estrutura molecular, C2H6O. Só que a estrutura química delas é totalmente diferente. A primeira tem a função orgânica de álcool e a segunda é um éter metílico. Isso muda totalmente as propriedades dessa molécula e faz com que ela tenha outra classificação. Consequentemente, nós podemos perceber com bastante clareza que existe aqui uma isomeria de função. Por quê? Porque a função orgânica de um para o outro é completamente ambígua, completamente diferente aqui, tá? Só que essa isomeria de função, nós vamos ter ainda uma ramificação dela. Vamos estudar dois tipos de isomerias de função particulares, tá? Ou melhor, desculpa, um tipo de isomeria de função particular, que é a tautomeria. Tautomeria, ela é um tipo de isomeria de função, então, só que o que vai acontecer na tautomeria? Eu tenho um rearranjo atômico onde uma molécula ela entra em equilíbrio com o seu isômero, tá? Então, o que acontece? Ó, presta atenção aqui na imagem. Nós temos cetona, e essa cetona, por uma questão de rearranjo atômico, o hidrogênio que está aqui em cima da cetona interage com o oxigênio, e esse oxigênio quer se ligar com esse hidrogênio. O que ele faz? Ele quebra a ligação dupla do carbono aqui embaixo e forma um outro composto. Perceba, ó, cetona virando enol. E eles ficam em equilíbrio químico com isso. Ou seja, ao mesmo tempo que a cetona vira enol, o enol volta a virar cetona. E eles acabam se equilibrando nessa ligação. É como se existisse dentro daquele frasco, dentro daquele recipiente, cetona e enol ao mesmo tempo, tá? E a mesma coisa acontece com aldeído e enol. A ligação dupla aqui, ó, o álcool tá bem no carbono 1, e no carbono 1, ele quebra a ligação e forma o C-O, forma um aldeído no processo. Essa isomeria de compensação, ou desculpa, essa isomeria de tautomeria, ela sempre vai funcionar para quando a molécula tiver ligação dupla. Então, tautomeria é a única isomeria que nós vamos considerar que entra em equilíbrio, tá? A dica para você encontrar uma tautomeria é você procurar esse equilíbrio na ligação. Nenhuma outra isomeria entra em equilíbrio desse jeito, tá bem? Então, essa é a principal dica. Quando você vai estudar a tautomeria ou vai abordar a tautomeria em provas de vestibular, eles geralmente colocam esse tipo de fórmula, tá? Então, o que é a tautomeria? É quando esses átomos ficam se rearranjando o tempo todo para formar cetona e enol, ou aldeído e enol. São as duas possibilidades mais abordadas, tá? Além da tautomeria, nós temos também um outro tipo particular de isomeria que é chamado de metameria ou isomeria de compensação. Nesse caso, ela é uma isomeria de posição, na verdade, né? Um caso particular de isomeria de posição. Só que qual que é a diferença da metameria, da isomeria de compensação? Ela está relacionada à posição de um heteroátomo na cadeia. Então, o que você tem ali na metameria?
Você tem, por exemplo, um nitrogênio, no caso da metilpropilamina, e esse nitrogênio de uma molécula para outra, ele só muda a posição do meu heteroátomo. Tem que tomar muito cuidado aqui. Metameria é sempre relacionada à presença de heteroátomos, tá certo? Como que você então identifica a metameria? Olhou para as duas moléculas, você tem heteroátomo, já vai para a metameria na hora. Porque provavelmente a posição do heteroátomo é que está mudando. Mudou a posição do heteroátomo? Mudou. Então eu tenho metameria. Esses dois casos particulares costumam ser abordados em provas oficiais, em questões de vestibular. E aí é muito importante que vocês consigam fazer essa diferenciação entre elas, tá? Saber fazer a diferenciação entre cada um dos tipos de isomeria plana. Agora, vendo os tipos de isomeria, eu poderia perguntar para vocês, qual que é a isomeria entre a acetona e o aldeído quando eu faço essa fórmula química? Pensem aí rapidinho e me respondam. Pessoal, então, ó, qual que é a isomeria que existe dentro das duas moléculas aqui? Você tem CH3, C dupla O, CH3, e você tem C, C e C, dupla O, H, HH, HH e H. Vejam bem, pessoal, aqui no primeiro caso, você tem uma isomeria de função, que você tem uma cetona e um aldeído. Com cetonas e aldeídos são funções diferentes e, consequentemente, você vai ter ali uma isomeria de função. Como que esses exercícios são abordados? São abordados dessa maneira. Eu já vi muitas questões caírem de isomeria para moléculas, para fórmulas estruturais. Então, por exemplo, a pessoa pega e passa para você CHC3, H8, O. E pergunta para você quais são as possibilidades, quais são os possíveis isômeros dessa molécula, dessa fórmula molecular. Então, eu tenho aqui algumas propostas de isômero. Quais são eles? Ó? Eu poderia fazer aqui um álcool C, C e C, CH3, CH2, CH2, OH, C3, H8O. É a mesma fórmula estrutural. Qual que é um isômero para essa molécula aqui? Eu poderia fazer um isômero onde eu tenho CH3, CH2, ou melhor, CHOH, CH3. Aqui eu já teria uma isomeria de posição.
Por que isomeria de posição? Porque entre essas duas moléculas, apenas a posição da minha função orgânica variou dentro dela. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses exercícios, porque podem ter funções, podem ter moléculas que escapam da nossa memória na hora de fazer. Então, existem outras possibilidades, a não ser que eu tenha contado de maneira muito errada, existe, ó, por exemplo, CH3, CH3O, CH2, CH3, C3, H8O. Também é uma isomeria. Qual isomeria que é essa? Agora você precisa de ter todo o domínio da química orgânica desde lá do começo do conteúdo para lembrar que isso daqui é um éter e que esse éter difere dessa outra molécula porque ela é um álcool. Então, além da isomeria de posição, você teria isomeria de função também, apenas com uma fórmula molecular, tá? E veja bem, eu estou dando uma fórmula molecular bastante pequena. Você poderia ter fórmulas muito maiores e ter que descobrir mais isômeros dentro daquela fórmula molecular, tá? A última coisa que eu quero que vocês reflitam antes da gente finalizar a aula é isso aqui, ó. Se eu considerar essa primeira molécula CH3O, CH2, CH3, e considerar essa segunda molécula, existe isomeria entre o primeiro éter e o segundo éter? Entre esse cara e esse cara aqui? Sim, Nachelle. Cuidado, Nachelle, não existe. Nachelle, eu queria que você pensasse no nome desse cara aqui. Aqui no primeiro, lembra que o éter, a gente pode chamar só de éter e colocar o nome dos radicais. Então, éter é metil etílico, por exemplo, ou etil metílico, por exemplo, tá? Se eu fosse dar um nome para esse cara, ó, eu sempre vou ter que considerar quem é a cadeia maior e quem é a cadeia menor. Então, o O mudou de lugar ou eu só inverti a molécula de lado, Nachelle? Porque aqui a minha maior cadeia é o etil. E a menor cadeia é metil. Enquanto que aqui em cima, a minha menor cadeia é metil também, e a maior, no caso aqui etil, e a menor é etil, é metil também. Desculpa. Então perceba, os grupos não mudaram. Não consegue mais, o Fátima? Espera aí que eu vou te chamar, eu te convido aqui para a sala. Vê se dá certo agora, Fátima. Deu certo? Acho que deu certo agora, né, Fátima? Então, ó, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer análise de uma molécula, porque é o seguinte, às vezes você pega uma molécula que nem a que eu tinha passado e você compara ela com uma molécula dessa estrutura. E às vezes não é perceptível, mas essas duas moléculas são iguais. Elas não são isômeros. Elas são a mesma molécula. Por que elas são a mesma molécula? Porque aqui, na verdade, se você separar os grupos dela, ó, eles são idênticos. Um grupo etil, um grupo etil, um grupo metil com um grupo metil. Então tem que tomar muito cuidado com isomeria para não fazer exatamente a mesma molécula, tá? Então, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou é você pensar no nome, na nomenclatura daquela molécula. Né? No caso do éter, para pensar na nomenclatura, você tinha que pegar a cadeia maior
e a cadeia menor. Percebam, as cadeias são iguais. Eu tenho uma cadeia menor e uma cadeia maior idêntica nos dois casos. Então, nesses casos aqui, eu vou dizer que essas moléculas não são isômeros. Elas são simplesmente a mesma molécula. Então, precisa de ter esse cuidado na hora de fazer os exercícios de isomeria. Beleza, galera? Agora são 12h10 quase. E aí eu já vou finalizar a aula por aqui. Fátima, se você não entendeu algum ponto, pode falar, viu? Porque às vezes pulou alguma coisa também, eu posso voltar a explicar novamente, caso seja necessário. Basicamente, pessoal, a isomeria vai ser essa primeira parte, tá? Na constitucional. Próxima aula, nós entramos em isomeria geométrica e óptica, na cis e trans e na isomeria óptica. Quem não tiver dúvida, já está dispensado já. Quem tiver dúvida, fica à vontade para perguntar. Como sempre, né? Fica à vontade para perguntar. Opa, gente, eu que agradeço. Eu que agradeço por tudo aí. Brigadão, viu? Amanhã a gente já continua e a gente já aproveita e faz mais exercícios sobre isso para perceber essas questões de isomeria. Tchau, Nath. Eu que agradeço. Até amanhã, pessoal. Até amanhã para todos aí. Abração aí, pessoal.